Bem-vindos, os presentes e os amigos da internet, os nossos amigos internautas. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja em nossos corações, hoje, agora e sempre. A Casa do Caminho oferece palestras e passes todos os dias. Às segundas, terças e quintas-feiras, às 20 e 15 horas. Nas quartas-feiras, às 14 horas. Sábado, às 15 horas e no domingo, às 10 horas da manhã, com evangelização infantil. Os temas estão afixados no mural ou no site www.casadocaminhosantana.com.br. Na área social, todos os sábados, a partir das 17 horas, um grupo se reúne para preparar lanches, para às 18 horas eles saírem e fazerem a entrega dos lanches para moradores de rua das imediações dos metrôs Carandiru e Tietê. Todo segundo sábado do mês tem a entrega de 72 cestas básicas a famílias já cadastradas. E nós agradecemos muito as doações que são feitas e continuamos pedindo para o mês de outubro, leite em pó, arroz, óleo, macarrão, sal e farinhas. Primeiro e terceiro domingo, é domingo? Ou é no sábado? Do mês, temos o curso de gestantes. E é preparado, tem um enxovalzinho para quando nascer aquele bebê, ele já vai ter, pelo menos já vai ser bem recebido com algumas coisas aqui importantes para o dia a dia. Bom, feitos esses lembretes, nós já estamos harmonizados. Então nós vamos nos lembrar que cada um de nós foi carinhosamente recebido pelos amigos do plano espiritual que prepararam este ambiente para nos receber. Então, neste momento, vamos unir os nossos corações e elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai. Pai amado, Pai querido, nosso Pai que está no céu e em toda parte. Que o teu reino de bondade, de paz e de claridade venha ao nosso coração. Que o nosso coração se torne pleno de caridade, onde se faça a vontade de vosso amor. Seja conosco, Senhor. Agradecemos a oportunidade do aprendizado. E pedimos a esses amigos queridos que ilumine o nosso companheiro Miguel, que fará a exposição da tarde. Hoje ele vai falar sobre a lição do esquecimento. Que você seja bastante feliz. Boa tarde a todos, nossos irmãos da internet, os irmãos presentes. O tema de hoje fala muito da reencarnação, porque a questão é abordada por Emmanuel, por que nós esquecemos, né, do passado quando reencarnamos, né? E nós estávamos dando uma pesquisada no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que fala sobre o esquecimento do passado. E aí nós achamos uma frase que pode dizer tudo. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso deve ser útil. Então, nós não podemos questionar a sabedoria divina. É muito simples, né? Nós não sabemos agora, neste exato momento, quem fomos no passado.
Mas nós temos assim uma ideia, né? Nosso gêniozinho, bravo. Enfim, se no passado a pessoa que está falando no microfone estivesse convidando vocês a cometer uns crimes, né? Aí, nesta reencarnação, ele teria que vir para convidar vocês a esquecer os crimes e prosseguir na prática do bem. A misericórdia divina, junto com a providência divina, não trabalha nessa operação olho por olho, dente por dente. Se nós desencarnarmos alguém de repente, um ato de violência, nós imaginamos, agora, na próxima reencarnação, aquele que foi vítima vai ter que matar o cara para ficar tudo igual. E não é assim. Não é assim. É o contrário. E é muito interessante nós percebermos como opera a providência divina, para nós entendermos que a justiça divina, ela é bem acima da nossa compreensão, mas ela tem seu fundamento. Se nós, por exemplo, cometermos um crime hoje, matarmos alguém, provavelmente, em uma futura reencarnação, ou nós seremos tutores ou nós seremos pais. Ah, mas a gente não reencarna por afinidade? Também. Também reencarnamos por afinidade. Né? Nós temos um laço de amizade, né? Que vamos criando ao longo de várias reencarnações, e aí reencarnamos no mesmo lar com aquelas pessoas que vieram nos ajudar, sendo nossos pais, né? E vamos trabalhar com os nossos irmãos. Mas tem aquele que também pode reencarnar como filho, né? De quem nós tiramos a vida em outra reencarnação. E outras cositas más, né? Se nós prejudicamos alguém em outra reencarnação, com certeza teremos a oportunidade de reparar. E reencarnação não é para pagar pecado, não, para ficar sofrendo. Reencarnação é para reparação. Nós somos 90% reparação, 10% expiação. A maioria de nós aqui. Né? Nós não estamos passando por limitações, estamos bem, né? Nossa vida está... Temos emprego, temos uma vida, temos um lar. Nossa atual reencarnação é para reparação muito mais do que expiação. Emmanuel começa seu entendimento do assunto dizendo: não fosse o dom do esquecimento que envolve o berço terrestre, o ódio viveria eternizado, transformando a terra em purgatório angustioso e terrível, onde nada mais faríamos que chorar e lamentar, acusar e gemer. Pois é, nós encontramos aquele antigo desafeto de outras vidas. Ah, naquela vida, olha o que você me fez. Você me roubou, me prejudicou. E nós continuaríamos alimentando sentimentos ruins uns com os outros. Não haveria uma oportunidade, né, de nós avançarmos. Nós ficaríamos todo mundo xingando um outro e acusando, todo mundo apontando o dedo um para o outro. Essa seria a nossa realidade. Mas Deus, na sua sabedoria, falou: vamos recomeçar uma nova existência onde todos vão aprender a, além de se reparar, a se amar, porque é da lei de Deus que todos, sem exceção, nos amemos uns aos outros. Aliás, Jesus explicou que é a lei de amor, a lei universal, é isso, é um mandamento, é para a nossa ascensão e evolução moral. Emmanuel diz que não fosse esse esquecimento, quando nós reencarnamos, né, de certo nós ficaríamos degradando uns com os outros, às vezes dentro do mesmo lar. Né? O pai não olharia o filho, né, da forma como ele olharia. Ele olharia: ali é o meu inimigo aí, ó. Né? Infelizmente. Ou o próprio filho olharia: pá, quem me matou na outra vida aí. Né? Realmente, gente, a reparação é o seguinte: não é esse negócio de se matar ou ser morto pelo outro, não.
Nós vamos voltar a repetir. Reencarnação, tirei a vida, agora dou condições e ajudo ele a viver. É reparação. E a reparação consiste em se fazer o bem a quem nós prejudicamos, de alguma forma. E mais ainda, né? Essa questão do nossa falta de amor a nós mesmos e falta de amor ao semelhante, a qual gera em nós sentimentos, muitas vezes, ruins, que nós ficamos alimentando. Uma das mais importantes pesquisas, não foi feita no Brasil, foi feita numa escala mundial, mas não foi feita no Brasil, traz que o ser humano atual, a atual humanidade, calculou-se em 70% o número de pessoas que vivem no passado. Olha só, gente, 70% o número de pessoas que vivem no passado. O que significa isso? Pessoas que vivem com mágoa, ressentimento, vivem fora do tempo. Viver no passado é viver... são emoções que nós vamos, né? É o rancor, e nós ficamos ressentindo, né? Ah, mas aquela pessoa me prejudicou, ela roubou meu namorado, né? Ele me roubou, ele me prejudicou quando éramos sócios, e assim, uma afinidade de coisas. Nós ficamos vivendo no passado. Viver no passado é isso, você viver centrado, seus pensamentos e seus sentimentos centrados no passado. Embora você esteja no presente, você não vive o presente. Viver no passado acarreta uma série de doenças, inclusive depressão. É lógico que os outros 25%, nós não chegamos aos 100%, né? Vive no futuro, fora do tempo também. E tem surgido muito essa doença, síndrome do pânico, né? Que realmente os psicólogos e especialistas que desenvolveram essa pesquisa consideram que viver no futuro, além de trazer várias doenças, né, como a ansiedade e outras doenças da alma, né, a síndrome do pânico está ali, né? Viver fora do tempo. E 5% são felizes, desculpem falar, mas não vivem fora do tempo, vivem o presente. Esse negócio de você ficar se lamentando o que passou na sua vida, nós consideramos uma passagem de Jesus quando diz, deixa os mortos para trás, enterrar sua morte. Ele está falando do passado. Nós devemos enterrar nosso passado. O passado serviu como experiência. Se você ficar vivendo o passado, se lamentando, qualquer coisa, qualquer decisão que você tomou e que considera hoje errada na sua vida, qualquer relacionamento que se foi, qualquer emprego que você deixou, qualquer coisa que você ficar lembrando do passado, é doença, gente. A gente tem que começar a se tratar. Começar a se amar mais para começar a viver o presente. Só serão felizes as pessoas que viverem o momento presente. E tem mais, né? A gente costuma repetir essa frase em várias palestras. O presente é a colheita do passado, mas é a semeadura do futuro. Você pode ficar se lamentando, colhendo o passado, ou você pode semear o seu futuro agora, vivendo, praticando bem agora. Com certeza você não precisa ir em nenhum adivinho ou adivinha para saber seu futuro. É só você praticar o bem agora, você já sabe seu futuro. E nessa realidade, em tudo isso que nos causa, esse dom do esquecimento que Emmanuel chama, traz, assim, para nós uma visão diferente, uma bênção. Eu não me lembrar de todos os erros que cometi, de todos os meus desacertos, e uma bênção eu poder viver o presente. Exatamente por isso é que Deus nos faz esquecer o passado. Para nós vivermos o presente. E nós não podemos fazer mais nada com o nosso passado, que já foi. E não podemos fazer nada contra o nosso futuro, se não semeá-lo hoje. Essa é a realidade. Essa medida denota a sabedoria divina, gente. Não tem como negar. Melhor para nós, no atual estágio evolutivo,
é a cada reencarnação nos esquecermos de outras existências para podermos recomeçar. E assim conseguirmos reparar e crescer e evoluir. Emmanuel coloca que isso é uma dádiva, um presente de Deus. E é verdade, o esquecimento do passado. Ele que nos reforma o empréstimo do ensejo do trabalho. De experiência a experiência nos induz à verdadeira fraternidade para o esquecimento de nossas recíprocas, dia a dia. A partir do momento que aquele a quem prejudiquei no passado recebo hoje em meu lar como meu filho, né, com certeza vai mudar a nossa sintonia. De uma sintonia que nos algemava ao ódio, ao sofrimento, nós vamos transmutar, e é uma oportunidade de Deus, essa reencarnação, para amor. Amor fraternal, amor solidário, amor paternal, filial. Todas as espécies de amor são válidas. Né? Essa é importante a gente dizer, porque o amor ele tem multiplicidade de formas de nós praticarmos, mas na essência é o mesmo. Tem o amor conjugal, amor paternal, amor maternal, e assim vai. O amor à amizade, por que não? Mas essa lição do esquecimento é uma bênção, porque nós passamos a trabalhar o agora, a nos renovarmos e crescermos e evoluirmos. Segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, o espírito renasce frequentemente no meio que viveu e se encontra em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se nelas reconhecesse as mesmas que havia odiado, talvez o ódio reacendesse e reaparecesse ali. Está latente, né? E você tem a oportunidade de mudar, né, em você mesmo essas emoções ruins que nos atrasam, que nos algemam, para os sentimentos bons. De qualquer modo, ficaria humilhado perante aquelas pessoas que tivessem ofendido. E nós todos ficaríamos constrangidos perante as pessoas que nós prejudicamos. E nós todos poderíamos nos atrasar ainda mais na evolução. E exatamente por isso, Emmanuel diz que o Senhor, na sua sabedoria, pela providência divina, nos faz esquecer o passado. Nós não esquecemos totalmente, algumas emoções ainda ficam ali. Muitas vezes, nós reencontramos uma pessoa com quem tivemos uma relação muito forte de amizade, e aí já surge aquela simpatia de imediato. De repente estamos conversando sobre a nossa vida, coisas particulares que não conversamos nem dentro do nosso lar com aquela pessoa, e não sabemos por quê. Esse é o nosso reencontro. A reencarnação é um reencontrar com os nossos amigos e com aqueles antigos desafetos. E todos temos a oportunidade de nos ajudar. É importante, e principalmente porque nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos dessas pessoas, muitas vezes difíceis no nosso relacionamento. E às vezes acontece até entre irmãos, né? Todas as pessoas difíceis na sua vida são mestres da paciência. E você precisa aprender a desenvolver esse dom, essa virtude da paciência. Como você vai aprender a paciência se você não estiver exercitando todos os dias? É preciso que nós aprendamos que nós precisamos deixar o passado para trás. Já foi. Nossos erros e acertos se foram. Tem que ser enterrado, como Jesus recomendou, deixa os mortos. Já está morto o nosso passado. O que nós podemos é tirar as grandes lições do nosso passado, daquilo que nós aprendemos. Com certeza, quando retornamos à dimensão espiritual, nós iremos lembrar, sim.
mas já estaremos mais fortalecidos, né? Onde havia o ódio em relação a algum semelhante, mas agora estamos vivendo um ótimo relacionamento de amizade, somos amigos, né? Somos irmãos nessa vida, não acredito, né? Então, agora não existe mais aquele sentimento ruim, transmutou-se em amor. Porque o ódio, os sentimentos ruins, o rancor, a mágoa, criam essas algemas que nos unem de forma ruim. Nós ficamos aprisionados uns com os outros, ligados de uma maneira que nos causa sofrimento um ao outro. Ambos vão sofrer. Mas, quando surge o amor, surge a libertação da algema. O laço de amor é um laço que nos liberta. E é essa a grande lição do dom do esquecimento. Que nós precisamos aprender a amar indistintamente, incondicionalmente. E dessa forma, a nossa alma vai encontrar o reino dos céus. E é por isso que todo criminoso vai ter sua oportunidade de reparar. É por isso que todos nós estamos tendo essa oportunidade de reparar. E é por isso que Emmanuel nos convida a exaltarmos o bem em nossa vida, né? E nos menores gestos, e nas nossas mínimas tarefas, a cada instante da vida, nós trabalharmos pelo crescimento e pela expansão do amor e do nosso conceito e entendimento de amor. E esse amor, sim, é que nos elevará da sombra para a glória da luz eterna, para a felicidade plena que todos nós queremos alcançar. E se nós não desapegarmos do passado, o sofrimento vai continuar conosco. É por isso que nós precisamos aprender a deixar ir, fluir, embora mágoa, rancor, ódio e o ressentimento, que é o ressentimento que nós ficamos fazendo, alimentando dentro de nós esses sentimentos ruins que só nos atrasam a nossa vida espiritual e principalmente o nosso encontro com a felicidade que nós queremos, que nós aspiramos para nós, né? Por isso, a bênção do esquecimento é a sabedoria divina agindo em nossas vidas, nos permitindo sempre caminhar, acompanhando todos os movimentos. Toda a natureza é uma lição de renovação. A sua reencarnação é uma oportunidade de renovação. É por isso que esse esquecimento é absolutamente necessário para nós nesse estágio evolutivo. É por isso que esse esquecimento nos dará uma oportunidade de nós mudarmos aquilo que está contra a lei do amor, aqueles sentimentos e emoções que temos dentro de nós. E é por isso que existe o esquecimento do passado. No futuro, nós bendiremos o esquecimento do passado. Para que nós não fiquemos eternamente no passado, é preciso, né, que nós esqueçamos um pouco, deixemos de lado essas emoções, sentimentos e lembranças ruins para podermos construir, né, as emoções superiores, os bons sentimentos e assim transmutarmos em nós aquilo que nos atrapalha, que é o orgulho e egoísmo, em amor. E com essas palavras, nós permitimos aos nossos irmãos aí que quiserem perguntar alguma coisa, falar. Pode falar à vontade também, não precisa só perguntar. Fazer um comentário ou uma pergunta. Miguel, tudo bem? Uma pergunta. Você falou que as pessoas, por exemplo, você ressaltou muito a ação-reação, né? Que nós cometemos um erro e depois temos que reparar. É. Né? Mais reparação que expiação. Nós estamos vivendo uma época agora que... Agora,
pensar que a pessoa vítima, ela não guardou o ódio, né? Como pode acontecer, e ela perdoa o seu algoz. É necessário que ela reencarne junto com ele? Não necessariamente. Não necessariamente. Né? Até porque, se você foi vítima, mas você ascendeu a dimensões superiores, muitas vezes você não tem necessidade de reencarnar. Só se for permitido. E muitas vezes é interessante nós lembrarmos que muitas vezes também as reencarnações não se operam só para reparar, né? Recentemente nós ouvimos sobre a reencarnação da mãe do Chico Xavier. Vocês sabem que ele teve uma madrasta muito boa que cuidou dele. Ele teve uma madrasta, uma madrinha ruim e uma madrasta boa. E ele tinha um amor muito grande. Cuidou dos filhos, dos irmãos dele, quando eram crianças. Porque o pai ficou viúvo, né? Muito cedo, eles eram crianças. E ele teve uma madrasta, né? Dona Cidália. Que maravilha, que alma maravilhosa e sábia. E a mãe do Chico, segundo consta, né? Recebemos essa mensagem assim, de alguns irmãos que trabalham lá em Uberaba, mas é sabido, a mãe do Chico falou que ia reencarnar e convidou a madrasta dos filhos, aquela que cuidou dos filhos dela, para ser a primeira filha dela. E ela aceitou. É interessante que quando a coisa se dá assim, é preciso também haver um acordo pré, né? Porque são espíritos que têm condições de escolher, né? E ela aceitou ser a filha da mãe do Chico numa nova reencarnação, que é provável que também o Chico retorne, né? É provável que vários outros médiuns, grandes médiuns, retornem à humanidade, graças a Deus, né? Nós estamos precisando, né? E aí, você veja, às vezes a reencarnação não se dá só por uma questão de reparação. O que ela quis é ser grata à outra, e a outra aceitou. Podia dizer, olha, eu não estou precisando, estou aqui, estou bem. Se for comigo, pode esquecer. Se eu fui vítima, assim, se for comigo, olha, sinto muito, ó, escolhe outra, ajuda lá. Salva aquelas crianças que estão perdidas na rua lá, abandonadas. Aí o cara nasce com aquela vontade de fazer uma creche, de ajudar crianças perdidas, de drogadas, né, e tal. Ele não sabe por que aquele desejo, né? Mas eu não votaria, não. Para ser ajudado. Não, questão de... Não, tá, para mim está tudo bem. Porque se você tem a opção de ficar na dimensão espiritual, né? Você pode escolher reencarnar também, né? Aliás, só não reencarna espíritos puros, não é verdade? Mas aí depende do plano que você vai reencarnar de acordo com a sua sintonia vibratória, né? Você pode reencarnar num plano de regeneração, no mundo superior, né? No nosso caso ainda não chega lá, mas acho que uma regeneração, logo a humanidade vai ter que assumir, né, essa responsabilidade de um plano de regeneração com a predominância do bem sobre o mal, e nós precisamos construir em nós esse mundo de regeneração. Porque a questão da regeneração está dentro do nosso coração. Não necessariamente, mas ele vai obter uma missão que vai suprir aquilo, né? Vai salvar pessoas. Muitas vezes vai ser médico, alguma coisa. Ele vai escolher uma missão na qual ele vai poder reparar aquele prejuízo, né? Aquela vida que ele tirou. Ele vai ajudar outras vidas. Sempre a reparação é uma coisa boa, fazer o bem, né? E muitas vezes a pessoa não precisa ser necessariamente para aquele lá, para aquela criatura a quem você prejudicou. Pode ser que seja para outro. O importante é desenvolver, exercitar e vivenciar o bem. Ok? Mais alguma questão, colocação? Espera um pouquinho só, tio. Que? Ninguém está conectado. É. Boa tarde. Brasil. Deixa eu te fazer uma pergunta. E quando, por exemplo, vem, no caso, uma vez eu li um livro espírita de um casal que o marido tinha matado a esposa na outra encarnação. Eu não me recordo o nome do livro, faz muito tempo. E ele veio nessa vida para reparação. Então, eles voltaram de novo como marido e mulher. E, novamente, ele matou a mulher de novo. Isso pode acontecer. Aí vira, não digo uma bola... Aí será que há uma outra chance de voltar? Ele veio, mas cometer os mesmos... Porque, assim,
Eles vieram no mesmo ódio, aceitaram ser marido e mulher novamente. E eles... Ela é uma anja, né? Para aceitar, voltar. E aí aconteceu de novo, né? A gente vê muita violência, assim, não sei, isso pode acontecer. Nossa, isso acontece muito por causa de bens e patrimônio. Nosso amigo aqui, operador de direito, já viu muitos casos assim, em que acaba ou a mulher manda matar o marido, mas tudo por questão de bens. Realmente. Agora, existe um ditado, sabedoria de paralama de caminhão, que diz que errar é humano, persistir no erro é burrice. Ele vai novamente. Agora, ela pode dizer, agora não vou. Ele vai ter que reparar com outra pessoa. Porque ele deixou aflorar, ele permitiu, ele escolheu, né, reparar aquilo, mas quando chegou, os antigos sentimentos dominaram e ele se deixou levar pelo mal. Agora, ela vai, porque dependerá dela também aceitar uma nova reencarnação. Não precisa ficar repetindo. Ele vai ter que reparar de outra forma mais para frente, então. Não precisa ser necessariamente com aquela pessoa, né? Só que se você divulgar quem é, nenhuma mulher vai querer casar com ele. Porque, né? Interessante. Mas não precisa ser necessariamente desta forma como uma situação. É importante que seja para a pessoa que você prejudicou, você reparar, mas, às vezes, quando não dá a mesma situação, você tem a opção. Sempre a reparação é um bem que nós temos que praticar, né? E muitas vezes, mas você me matou, mas agora eu não estou mais nem aí com a Terra, estou aqui nos planos de dimensões superiores, só volitando. Faz o seguinte, tem meu filho lá, ajuda meu filho, que vai reencarnar, você ajuda meu filho, e também o cara não sabe por que ele ajuda aquela criatura, como se fosse filho dele lá na Terra, e não sabe por quê, mas no fundo ele está ajudando, porque é permitido, o importante é praticar o bem. A lição é para que nós pratiquemos o bem. Exercício do amor, vivência do amor, através da caridade. Mais alguma colocação, alguma pergunta? Bom, gente. Tem pergunta? Oi, Miguel. Bem? Tudo bem. A questão é assim, como homem nós pensamos e temos as ideias normais que temos aqui na Terra, porque as coisas materiais nos tocam primeiramente. Mas como espíritos, já distanciados um pouco da última encarnação, com certeza pensamos diferente de como homens, né? Como pessoas aqui na Terra. Nesse sentido, o próprio espírito ele sabe e sente a necessidade de retornar e fazer realmente o que está colocado, a reparação. Conforme você é reincidente no erro, a próxima existência torna-se um pouco mais difícil, mais complexa. E há casos até que há necessidade da pessoa vir com problemas, dificuldades físicas, deficiências das mais diversas, justamente para atenuar, né, aquele caráter, aquela característica daquele espírito. Ele mesmo pede, ou a própria espiritualidade superior, né, trabalha nesse sentido. Aí é compulsório, né? Pode ser um compulsório para aqueles que não têm condições de escolher. Não tem opção. Aí a questão da opção saiu fora. Aqueles que já insistiu. E aqueles que já têm condições de escolher, sabem da importância da vida na Terra como medida de progresso, de evolução. O pensamento da criatura, ele vai realmente observar e estudar o seu passado, os pontos que errou, dentro das suas possibilidades, né? Feito isso, já de uma forma consciente, e a própria espiritualidade intelectualmente, né, ou seja, de uma forma inteligente, ela mostra a necessidade de retornar, para poder voltar no ponto que ele deixou pendente e dar prosseguimento. Sempre o objetivo da encarnação é o progresso do espírito, a sua evolução. Que pode não acontecer ou não, vai depender dele. Depende exatamente dele. Agora, esforço dele. Toda vez que nós voltamos, a gente vai estar num meio, como foi colocado, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, com as pessoas que precisamos estar, né, para poder realmente reparar o erro. É óbvio que o meio arrasta, o meio envolve, o meio cria vínculos que, dependendo, né, da evolução da pessoa, no caso do espírito encarnado, ele vai deixar se arrastar. Ele poderá cometer os mesmos crimes, né, que ele cometia, mas vai aumentando. Sempre o objetivo da encarnação é o progresso do espírito.
nunca o seu retrocesso. O Lourenço Miguel mandou uma Tem que questão. Está lá no Pará, né? Boa tarde, Lourenço, Maria Leia. Tarde, Lourenço. Ele diz assim: Miguel, boa tarde, abraço a todos os presentes. O que é mais importante, lembrar ou esquecer? O perdão, sem favor nenhum, está atrelado às nossas lembranças, e não é tão fácil. Para isso, necessitamos de uma boa dose de discernimento em relação ao próximo. O que difere do esquecimento, tão mais fácil, já que está afeito àquilo que nos incomoda. É isso mesmo? Ele pergunta. Olha, a questão do perdão, nós vinculamos sempre a uma questão de esquecimento. E perdoar não é necessariamente esquecer. Né? Não é necessariamente esquecer. Através de um livro muito interessante, chamado O Livro do Perdão, Caminho para o Coração Tranquilo, né? A autora descreve como ela teve que perdoar, né, pessoas que a estupraram, que ela era do Oriente Médio, né? Ela viveu uma violência. A questão do perdão, você pode perdoar alguém sem, contudo, esquecer. Porque perdoar, quer dizer, tirar a mágoa, né, o rancor, o ódio do coração, não significa você tentar passar uma borracha na sua lembrança. Perdoar é muito mais que isso. E perdoar não significa se submeter ao outro. Às vezes, o esquecimento, na realidade, significa que você não está com foco naquilo. Você não está trabalhando, você não está ligado àquele prejuízo que você teve do semelhante. Mas perdoar, essa autora é fantástica com relação ao perdão. Na realidade, é libertar-se da mágoa, do rancor, do ressentimento e do ódio dentro de você. O mais importante do perdão é dentro de nós. É ali que se processa o perdão. E aí, quando nós guardamos a mágoa, o rancor, e ficamos ressentindo, significa que nós não perdoamos. Mas quando nós começamos a nos amar mais, primeiro passo, que é o auto-perdão, por nós alimentarmos dentro de nós mágoa, rancor, ódio, ressentimento, causando a nossa infelicidade, porque ninguém pensa que as pessoas que vivem alimentando maus sentimentos são felizes. Não são. Consequência é infelicidade. E isso é uma coisa que nós fazemos para nós. É você que guarda a mágoa, é você que alimenta o rancor dentro de você. E é você que vai se conhecendo e você vai começar pelo auto-perdão. E aí depois você perdoa a criatura que te prejudicou e prossegue a viver, mas você não esqueceu o que ela te fez. E muitas vezes, é aquilo que você está falando, nós podemos perdoar, que eu acredito que aquela esposa perdoou, até aceitou uma oportunidade nova para o marido, né? Mas você necessariamente não precisa aceitar a atitude negativa dos outros com relação a você. Você não vai perdoar seu marido? Vai, mas se ele vier te agredir, você não pode, muitas vezes você tem que se afastar da criatura, até mudar porque a criatura desenvolveu uma maneira que ela vem o jogo de pedir perdão, né? E em seguida ela volta a fazer as mesmas coisas para você. Então, o perdão começa primeiro no fortalecimento interior da gente. Você pode perdoar esquecendo, né? Pequenas coisas, mas grandes prejuízos você tem que perdoar e aproveitar, extrair a lição. Que quando você perdoa, você se liberta de quem te prejudicou. Essa é a realidade. Você se liberta. E você não alimenta mais emoções ruins. Pelo contrário, você abre seu coração para ter emoções, né, superiores. Praticar o bem e, através da vivência do amor, crescer em virtude. Com relação a isso, eu creio que o nosso irmão
a questão do passado, do presente e do futuro nisso não está muito intimamente ligada. Só que, neste caso, o esquecimento ou não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é a sua vontade de perdoar. Mas com relação ao esquecimento do passado, a coisa é muito mais ampla. O tema que nós estudamos hoje é muito mais ampla, né? Porque nós ainda temos que trabalhar essas emoções dentro de nós, os antigos inimigos do passado que nós criamos e tudo isso. Portanto, é importante, tem a sua função, o perdão. O perdão é muito importante para o caminho para a nossa felicidade, mas não nos esqueçamos que o mais importante é desenvolver o amor, porque é o amor que nos faz renovar, é o amor que transforma nosso mundo íntimo, é o amor que nos faz realizar a renovação e o crescimento espiritual. É o amor que realiza dentro de nós. Então, quando o amor sobrepuja todos os sentimentos ruins, as emoções ruins, nós estamos começando a vitória sobre nós mesmos. E é isso. Mais alguma colocação? Então, nós te agradecemos. Nós agradecemos, com certeza, pelo esclarecimento. E a melhor forma de nós agradecermos é doar. É nós fazermos, é nós pensarmos e doarmos aquilo que nós já temos de melhor no nosso coração. E de que maneira nós vamos fazer isso? Orientando aquilo que nós temos, o nosso sentimento, para o bem, para o melhor, para o maior. Vibremos então, queridos, pelo nosso planeta Terra. Vibremos pelo bem universal, pela paz mundial e harmonia entre todos os povos. Vibremos pelas casas de oração. Vibremos pelos hospitais e pelos leitos de dor. Vibremos pelos idosos, pelas crianças, pelos espíritos reencarnados com tarefas definidas a cumprir. Vibremos pelo nosso Brasil, imaginando o seu contorno todo iluminado. E que essa luz seja forte o suficiente para iluminar todos os governantes, para que eles possam conduzir os povos com fraternidade e responsabilidade. Vibremos por todos os lares da terra. Vibremos pelo nosso lar e por aqueles que lá estão. Que Jesus possa abençoar todos os aposentos, deixando muita luz que transborda por todas as portas e janelas e vai envolvendo a todos os nossos vizinhos. Vibremos então, queridos, por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, nós agradecemos a Deus, a assistência espiritual de Jesus e de seus emissários de luz, a oportunidade do aprendizado. E pedimos licença para encerrarmos essa parte da reunião. Pedimos que todos permaneçam em silêncio e aqueles que forem receber o passe podem fazer uma fila ali
perto da porta, o primeiro passe é o passe magnético. Em seguida, o passe espiritual. Tenham todos uma boa tarde. Que Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja.